Vamos agora realizar as correções monetárias. Para isso, você vai selecionar a guia CM, Correção Monetária, e vai encontrar uma série de tabelas nas quais nós iremos fazer a apuração da correção monetária do total dos valores apurado. A primeira planilha que nós encontramos é a apuração do FGTS mais 40% e correção monetária do total. Ora, como isso vai funcionar? Nós precisamos buscar os valores das planilhas. E aí existem duas maneiras. Eu já deixei aqui os balãozinhos para que você consiga visualizar exatamente onde nós fomos buscar. Mas nós já passamos dessa fase de trazer informações uma a uma. Eu quero trazer a primeira para você visualizar. Seleciona a célula igual, vamos na guia FGTS D12. D12, Enter, e eu tenho a informação. Ora, Rodrigo, me mostra então uma outra maneira pela qual eu posso trazer essas informações de maneira mais rápida. Você seleciona a célula, você tem a formatação, vem em Ctrl+C e vai colando essa formatação e você vai perceber que ele está trazendo as informações na sequência. Duvida? Hora extra 1291,50. Hora extra 1251,50. Agora basta você trazer as informações, que elas serão reproduzidas exatamente da forma como está na planilha anterior. Chamo mais uma vez a sua atenção: a partir do momento em que você tiver essas planilhas prontas, todas essas informações irão se autocompletarem. Vamos agora trazer as informações na sequência da hora extras intervalo intrajornada. Aí está. Vamos fazer um destaque aqui. Quer conferir? Aí está. Corresponde exatamente aos valores. E assim você vai fazer com as demais verbas, ou seja, da hora extra intervalo interjornada e depois dos domingos e feriados em dobro. Existe uma outra maneira de se fazer que é ainda mais rápido. Eu vou apagar para você visualizar. Eu selecionaria as primeiras abas e puxaria tudo na sequência e teria o mesmo resultado. Os reflexos no repouso semanal remunerado nós também podemos ir buscar. Pode tanto selecionar a célula igual e ir lá buscar os reflexos. Ou também pelo Ctrl+C, Ctrl+V. Chegou a vez do saldo de salário. O saldo de salário, você já sabe, diz respeito ao último mês e a quantidade de dias que o reclamante trabalhou naquele mês. Nesse caso, são 10 dias. E onde nós vamos buscar essa informação, Rodrigo? Ora, vamos selecionar a célula igual, vamos na planilha Bento. E aqui, na última coluna L, nós vamos pegar o saldo de salário e colocar Enter. Chegou a vez de nós buscarmos as informações a respeito dos 13º, mas eu preciso fazer uma observação de extrema relevância para você. Onde nós vamos buscar essa informação, Rodrigo? Nós vamos buscar na planilha Bento. Então vamos buscar inicialmente o 13º de dezembro de 2010. Igual, planilha Bento. E por que você vai pegar na diferença? Neste caso, eu preciso pegar na diferença porque aqui eu tenho que levar o valor devido pela reclamada. É esta observação que eu queria fazer com você. Então aí está, 13º 2010 e depois eu vou trazer a informação do mês da rescisão, que foi em fevereiro de 2011. Seleciono a célula igual, planilha Bento e pego a informação das diferenças devidas e aí está. As férias eu vou fazer o mesmo procedimento, vou buscar nas diferenças, seleciono a célula igual, escolho a aba Bento, venho aqui nas férias, Enter, aí está. O aviso prévio também vai respeitar o mesmo procedimento, eu vou buscar nas diferenças, seleciono a célula igual, aba Bento, aviso prévio, Enter. A multa de 1% você também sabe que está
na aba Bento e você vai selecionar a coluna L, número 213, que corresponde ao valor da causa, no valor de R$ 250, que é 1% sobre o valor de R$ 25.000. Enter, aí está. A multa do artigo 477 seguirá a mesma regra, tendo em vista que a multa é aplicada judicialmente em razão do não pagamento dentro do prazo legal. Nós vamos escolher a célula fevereiro de 2011, selecioná-la, colocar igual e vamos buscar a informação na aba Bento, aplicação da multa, aí está. Eu preciso que você redobre a sua atenção, porque nós vamos fazer a apuração do FGTS mais 40% e é aqui que nós vamos usar aquele resuminho. Como isso vai funcionar? Nós vamos selecionar a célula N12, que corresponde a setembro de 2010, colocar igual. Você deve escolher a guia FGTS e aí você vai encontrar o mês correspondente da base de cálculo, que é L12. E agora você vai fazer vezes 11,20. Não esqueça do sinal de porcentagem no final. Enter. E aí você tem o resultado e pode reproduzir em sequência. Rodrigo, eu não entendi direito por que você pegou 11,20. De onde você achou isso? Ou seja, por que você pegou a base de cálculo e multiplicou por 11,20? Eu te explico. E para que isso fique bem claro, eu quero que você venha aqui na guia FGTS. Eu já deixei um resuminho para você e agora eu quero explicá-lo. O que eu fiz aqui? Ora, eu peguei a base de cálculo e da base de cálculo eu encontrei os 8%, ou seja, 8% da base de cálculo. E desses 8%, eu encontrei os 40%. E se eu somar os 8% mais os 40%, o que eu tenho, Rodrigo? R$ 398,44. E se você vir aqui na guia correção monetária, o que eu tenho aqui? R$ 398,44. Ah, já sei. Rodrigo, entendi, mas não compreendi. De onde você tirou esses 11,20% dentro dessa conta que você fez? Te explico. Para isso, eu vou formatar essa célula em porcentagem. Já está, 2 casas. Vou pegar o resultado e vou dividir pela base de cálculo que eu pretendo. Aí está, 11,20. Então, o que eu fiz? Eu fiz apenas um mecanismo para encurtar etapas, para que você obtenha o resultado pretendido sem ter que fazer outras contas. E para nós encontrarmos o subtotal, você vai selecionar a célula, colocar a autossoma e aí basta você escolher todo o período que começa em adicional de periculosidade e vai até FGTS mais 40%. A fórmula vai ser igual soma B12, aonde começa o adicional de periculosidade, até o intervalo de N12. Enter, e nós temos R$ 3.165,63. Você pode puxar essa fórmula até o final e você vai obter todos os demais resultados, tendo um resultado final de R$ 34.568,69. E para encontrarmos o total atualizado, você já sabe, nós vamos pegar o subtotal versus o índice. O índice você vai encontrar na tabela correção monetária. A nossa apuração inicia em setembro de 2010, logo nós devemos buscar o índice do mês subsequente, que é outubro. Eu quero fazer novamente com você para que você consiga visualizar na prática. Eu sei que você já sabe, mas é apenas uma forma a mais de seu conhecimento ficar cristalizado. Você vai selecionar a célula, colocar igual, vamos na tabela correção monetária, pegar o índice de outubro, colocar Enter e você vai poder puxar essas informações. É claro que a partir de dezembro de 2010, onde o índice é janeiro de 2011, vai dar um erro. Então você vai selecionar a célula novamente, colocar igual, vai vir na tabela correção monetária e vai pegar o índice de janeiro de 2011, Enter,
e aí você vai poder puxar essas informações até o final do período, que nesse caso é fevereiro de 2011. E aqui, Rodrigo, o que você fez? Ora, eu peguei o subtotal versus o índice, ou seja, P versus Q. Duvida? Vou apagar, seleciono a célula, igual P versus Q. Aí está. Posso agora puxar as informações e eu vou ter o resultado de R$ 35.499,03. E com isso nós concluímos a apuração do FGTS mais 40% e correção monetária do total. Agora chegou a vez de nós fazermos a correção monetária de cada parcela. Nós já fizemos isso em exercícios anteriores, eu sei que você já sabe, mas eu quero mostrar para você uma vez mais. Como isso funciona? Ora, é muito simples, nossa tabela aqui já está completamente pronta, mesmo porque ela vai ficar pronta automaticamente. Mas para reforçar o seu conhecimento, o que nós fizemos? Ora, nós pegamos o valor do adicional de periculosidade versus o índice e obtemos o resultado e puxamos a informação. E isso nós fizemos com cada valor. Duvida? Eu mostro para você. Igual, seleciono a célula, pego o valor do adicional de periculosidade, vezes, que é o sinal de asterisco, o índice, aí está. Vamos buscar os valores e aí a gente puxa tudo de uma vez daquela forma que eu já te ensinei. Igual, pego a informação, versus o índice, sempre o índice de setembro, porque nós vamos puxar tudo na sequência depois, e eu tenho o resultado. Vamos agora para a hora extra, intervalo intra-jornada. Seleciono a célula, igual, pego o valor aqui na tabela de cima, sinal de asterisco, o índice, Enter. Vamos agora para a hora extra, intervalo interjornada. Seleciono a célula, igual, pego o valor, vezes o índice, Enter. Domingos e feriados em dobro. Seleciono a célula, igual, pego o valor, sinal de asterisco, seleciono o índice, Enter. Reflexos no repouso semanal remunerado. Seleciono a célula, igual, pego o valor, sinal de asterisco, índice, Enter. Aqui no saldo de salário, apesar de eu não ter a informação logo no começo, eu poderia puxar a informação para puxar tudo na sequência. Mas, caso você queira, você pode selecionar a célula aqui no final, igual, seleciono o valor, vezes o índice, só que agora o índice você tem que buscar o índice do que, Rodrigo? Ora, você tem que buscar o índice do mês correspondente. Enter. Ou você poderia fazer exatamente da mesma forma, buscando tudo numa mesma linha, que eu recomendo. Então vamos ver? Vamos apagar aqui, vamos colocar igual. Eu seleciono a célula, apesar de ser 0, não tem problema. Eu estou selecionando H12, vezes o índice, Enter. E aqui eu também vou fazer a mesma coisa. Seleciono a célula, versus o índice, Enter. Vamos fazer isso também com as férias, versus o índice. A única coisa que vai modificar é que, quando não existe nenhuma informação, vai ficar 0. E isso às vezes pode prejudicar um pouco a visualização. Eu não vejo problema nenhum. Vamos lá no aviso prévio, fazer a mesma coisa. A multa. O artigo 477. E
para finalizar o FGTS. E agora, nós vamos fazer exatamente da forma como eu te disse. Você seleciona tudo e puxa na sequência. O que nós tivemos? Exatamente o mesmo valor, R$ 35.499,03. A única diferença é que, nos locais onde não existia nenhuma informação, ficou com a informação 0. Mas, como eu te disse, quando você fizer a planilha de cima, a de baixo ela vai se autocompletar automaticamente. Aí está, correção monetária de cada parcela pronta.